Graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 16. Lucas 16, 10 até o 15. Lucas 16, 10 diz assim a palavra do Senhor: Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: Vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso, Santo, Deus digno de toda honra e de toda glória, nós te louvamos pela tua palavra. Que o Senhor venha nessa noite, Senhor, falar conosco. Através, meu Deus, do teu Espírito Santo, que a tua palavra possa tocar nos nossos corações. Possamos, meu Deus, em nome de Jesus, sair nessa noite da tua presença, ao fim deste culto, com um ensinamento do céu para nós, de como vivermos para ti, de como vivermos para o teu reino, de como obedecermos a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, é o que nós te pedimos nessa noite e desde já te agradecemos, que assim seja. Amém. E graças a Deus, irmãos que estão aqui presentes, pode sentar. Você que está aí em casa, talvez esteja aí no sofá, na rede, na cama, né? Só peço aos irmãos que estão em casa que procurem não se desviar, né? Desviar a sua atenção, se desligar, ficar aí zigue-zagueando pelas redes, né? Olhando as mensagens que vão chegando, né? Que é tentador, né, irmão? Você está com o celular na mão, está no computador, e aí vai chegando mensagem, vai chegando novidades, e você está no meio de um culto ao Deus Todo-Poderoso. Nós deveríamos ter esse temor no coração ao entrar na presença de Deus, ao estar na presença de Deus. Em nome de Jesus, faça bom uso desse momento, né? Já que a gente passa o dia todo, às vezes, fazendo coisas desta vida. E é sobre essas questões que nós temos falado nisso em 2 quartas-feiras. E hoje nós vamos concluir em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, Jesus dá aos seus ouvintes essa parábola que tem muito a nos ensinar para os nossos dias, né? Falando de como você lidar, de como você se relacionar com a sua vida, né? Com essa vida que Deus te deu. O que Deus nos deu é o que nós vamos prestar contas, né? Aquilo que Deus nos deu, Deus não nos deu, nós não prestaremos conta. Mas aquilo que Ele nos deu, nós com certeza prestaremos conta. E Ele nos deu essa vida. E nessa vida Ele nos deu várias coisas, muitas coisas. E dentre essas muitas coisas que Deus nos dá a vida financeira, né? Nós nos alimentamos porque nós temos uma vida financeira, porque de algum lugar a gente ganha dinheiro ou alguém nos supre, né? Alguém nos ajuda ou alguém nos alimenta. Você que não trabalha, por exemplo, você que é o filho, vive na casa do pai e da mãe, você come porque alguém faz isso por você, né? Então, querendo ou não, você tem uma vida e você tem algo, você está ganhando algo todos os dias. E aquilo que você ganha, e aí você vai, na verdade,
está diante de Deus. A parábola fala de um homem que era mordomo e que foi chamado para prestar conta do mau uso daquilo que era colocado nas mãos dele. Era dado a ele uma responsabilidade, dado a ele bens, e ele fazia mau uso disso que era colocado para ele administrar. E então Jesus ele vai falar dessa parábola. E essa parábola nós já debatemos, que ela tem umas situações difíceis de entender, mas nós já explicamos na quarta-feira passada. Né? Você que está aqui, creio que esteve quarta-feira passada. E quem não estiver, procure aí no YouTube que tem lá o culto da quarta-feira passada e você vai entender o que nós falamos. E eu falei para os irmãos que hoje nós vamos falar sobre as verdades práticas desta parábola, que é para o nosso dia a dia, que é aquilo que a gente tem que guardar para nós. Porque a parábola, às vezes, ela parece confusa, mas ela tem que ter a mensagem para nós. Ela tem que ter a aplicação para nós, para a nossa vida, para o nosso viver diário. Amém? Graças a Deus. E nós lemos, irmãos, esses versículos, né, que é a conclusão dessa parábola, e nós vemos que Jesus aqui, ele continua colocando as questões sobre dois prismas, né? Sempre, como eu falei, ele vai dividir essa parábola, vai direcionar esses ensinamentos para os filhos da luz e para os filhos do mundo, né? Ou seja, são dois polos, né? São duas direções que essa parábola ela é direcionada. E os ensinamentos dela também. Mas, como eu quero aplicar para os filhos da luz, como eu quero explicar para os irmãos a respeito da nossa prática diária, então, né, o que nós temos de tirar de ensinamento para ela é de como a gente pode aplicar o ensinamento de Jesus, que ele transmitiu para os seus discípulos, transmitiu para os seus ouvintes, para os fariseus, os escribas que estavam ouvindo ele naquele momento. Então, o primeiro dos ensinamentos que Jesus traz aqui, irmãos, quando a gente lê a parábola do mordomo infiel, é que, tirando para nós, os filhos da luz, amém? Aqui é para nós agora, para a igreja, para os discípulos, para as pessoas que são fiéis a Deus, amém? A primeira coisa que nós temos que entender é que tudo pertence a Deus, amém? Tudo pertence a Deus. A sua vida pertence a Deus, as suas finanças pertencem a Deus, a sua saúde pertence a Deus, os seus filhos pertencem a Deus, né? A pessoa diz que os nossos filhos são nossa herança. Não, a Bíblia diz que é a herança do Senhor, os nossos filhos, né? Amém? Então, nossos filhos são a herança do Senhor, não é nossa, né? Então, a gente inverte as coisas, porque a gente quer para nós, a gente é meu, não é seu, você não... Se a gente caísse na real, que a gente não tem nada, que tudo é nos dado, que tudo é graça, que tudo é benevolência de Deus, que tudo é bondade de Deus, que tudo é amor de Deus, que tudo é assistência de Deus, que tudo é providência de Deus, que tudo é provisão de Deus, que se não fosse Ele, a gente não tinha nem nascido, né, irmãos? Então, tudo é de Deus. A palavra de Deus diz lá em Timóteo, 1 Timóteo 6, 7, que nada trouxemos deste mundo e nada levaremos dele. Amém? Nada nós trouxemos dele. O que é que nós trouxemos desse mundo? Para esse mundo. Quando você veio a esse mundo, o que é que você trouxe? Nada. E quando você for embora? Nada. Né? Ou seja, de material, que é aquilo que a gente se apega, que é aquilo que a gente luta, é aquilo que a gente briga, é aquilo que a gente se esforça para ter, não vai ter. Né? A gente nem traz para esse mundo e nem leva desse mundo, que são as coisas pelas quais às vezes nós entramos mais em conflito na nossa vida. Segunda, somos administradores, somos servos, somos mordomos. Amém, Jesus? Nós não somos donos. Dono é Ele, nós somos apenas servos. E os servos, qual é a noção que nós temos que ter de servo? Né? Que o servo é o que obedece ao seu senhor. Se existe um mordomo, é porque tem o dono da casa. Né? Se existe o dono da casa e ele escolhe um mordomo, então você deve obedecer a esse senhor. Então, como servo, nós temos que obedecer a Deus. E a palavra de Deus diz que nós
o nosso objetivo é ouvir o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 46. Bem-aventurado é aquele servo, amém? Que o seu Senhor, quando ele vier, achar servindo assim, amém? Achar servindo bem, achar servindo fielmente ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então, servo do Senhor não é o que faz o que quer. Não, senão não é servo do Senhor. Não é o que faz as suas vontades. Não, porque senão vai ser demitido. Não é assim no mundo? Se você faz o que você quer lá na sua empresa, você vai ser demitido. Agora, se você faz a vontade do seu patrão, aí você vai ser pago no final do mês. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós somos servos. Quantos cristãos hoje têm uma ideia errada do senhorio de Deus? Ele não trata Deus como um senhor e não se coloca na posição de servo. É um equívoco, irmão. É uma blasfêmia, é um pecado sem medida isso diante de Deus. É você achar que está em páreo para com Deus. Que você está no mesmo patamar de Deus. Né? Então não, você é servo de Deus. Você obedece a Deus. Deus diz e você obedece. Você quer viver a sua vida? Então você vai viver do seu jeito. Você não vai servir a Deus de verdade, né? Deus não vai, na verdade, te elogiar no dia da sua vinda. É o que diz a palavra de Deus. Terceiro, use os bens, as finanças, o dinheiro, a riqueza, o ouro, a prata, tudo aquilo que te vier à mão com sabedoria. Aí a gente explicou quarta-feira passada. Jesus ele não estava elogiando a falcatrua do mau servo. Não, ele estava elogiando a sabedoria dele. Então use as coisas que Deus te dá com sabedoria. Use com entendimento. Né? Use pedindo a Deus orientação. O teu pai, né? o teu Deus, o teu Senhor, ele sabe mais do que você. Então pede a Deus orientação de como você controlar as suas finanças, de como você controlar a sua vida financeira, de como você administrar bem o seu dinheiro, porque você está, como eu falei desde o início, lidando com as coisas do Senhor. Né? Engana-se quem acha que está hoje com milhões na sua conta bancária e que aquilo é dele. Não, eu tive, eu ganhei, é meu. Ele não tem nada, ele veio para esse mundo, né? E Deus deu tudo para ele. Essas coisas todas estão aqui porque Deus fez, louvado seja o nome do Senhor. Então use com sabedoria, use bem os recursos, use de uma maneira louvável a Deus. Porque, irmãos, se a gente não agir assim, a gente vai ser motivo de vergonha, de mau exemplo, de mau testemunho. Hoje os crentes eles têm uma imagem perante o mundo de pessoas mal pacadoras, pessoas que não honram seus compromissos, que diz que paga, mas não paga. Me empreste que dia tal eu te dou e não dá, não devolve. Então a parábola ela também nos ensina a agir com sabedoria. É isso que a palavra de Deus quer. Não é que você seja errado, que você faça falcatrua, que você haja errado como o servo infiel, não. É que você, como filho da luz, você haja com sabedoria na sua vida financeira também. Amém? Graças a Deus. Quarto, use o dinheiro para fazer o bem. O dinheiro, ou as finanças, ou a condição que Deus te dá, seja ela pouca, foi o que nós lemos na palavra, né? No pouco ou no muito, não importa. O tanto que Deus colocar na tua mão, usa ela para fazer o bem. Usa ela para as coisas boas. Usa ela com o intuito das coisas eternas, das coisas do reino, das coisas espirituais, das coisas para Deus. Né? Deixa de usar só para você, só para o egoísmo, só para o seu bem-estar, só para o seu prazer, somente para usufruir dos seus prazeres humanos e carnais. Não, a nossa vida não é para ser vivida assim. A palavra de Deus, irmãos, ela mostra, é por isso que ela diz assim, olha. Por isso que ela diz lá nos versículos que nós lemos, que a pessoa, ela vai lidar com
o tesouro, né? Seja ele muito, seja pouco, e aí ele vai, na verdade, prestar conta diante de Deus. Então use para o bem. É por isso que quando a palavra diz as riquezas da injustiça, ela está dizendo o quê? As riquezas que foram empregadas de uma forma errada, de uma maneira ruim. Eu até citei um exemplo lá de Zaqueu, né? Ele tinha riquezas e ele empregou da maneira que agradou a Deus. E citei um exemplo do jovem rico, que também tinha riquezas e não soube empregar as suas riquezas de uma maneira que agradasse a Deus. E um que era considerado ladrão foi absorvido e salvo, ou recebeu a promessa de salvação, e o outro que era todo certinho e honesto e justo foi reprovado diante de Deus. Porque é o mau uso dos seus bens, o mau uso das suas riquezas, o mau uso daquilo que Deus coloca na sua mão, né? Então, use bem. A palavra de Deus, ela fala, irmãos, ela tem um texto muito forte, né? Um texto muito forte. Depois você pode até ler ele todo em casa, eu não vou ler para não perder tanto tempo. Não é que seja uma perca de tempo, não. É que o nosso tempo é restrito, né? Mateus 25, né? Ele vai falar lá de pessoas que estarão sendo julgadas pelas suas ações aqui na terra. E alguns vão ser reprovados e outros vão ser justificados. Os reprovados, ele vai dizer, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive frio e tu não me cobriste, tive preso e você não me visitaste, tive doente e você não me visitaste, entendeu? Foi reprovado. E lá do versículo 35 em diante, ele vai aprovar as pessoas que agiram bem, que na sua vida souberam lidar com essas coisas que eu estou falando, souberam lidar com as situações da vida. Eles lidam com isso de uma forma que Deus aprova, que Deus julga e justifica ele. Então ele vai dizer aqui no versículo 35 em diante, porque tive fome e me deram de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e você me acolheu, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então, veja que Deus, quando a gente usa bem, que a gente faz boas ações com aquilo que Deus nos dá nessa vida, Deus, ele nos aprova. E se a gente usa mal, Deus nos condena. Depois você lê lá o capítulo 25 inteiro, que você vai entender melhor tudo que eu estou falando aqui. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então, veja que se todo mundo entendesse isso, a igreja cristã, nós temos hoje quase a metade do mundo inteiro é denominado de cristão. Mas se os cristãos agissem da maneira como o Cristo ensinou, nós vivíamos num mundo diferente. Por exemplo, você ia usar melhor, né, os seus recursos, você ia deixar de usar os seus recursos com um único objetivo, que é o objetivo egoísta, que é só para você. Imaginou a pessoa passar... Geralmente a pessoa trabalha 30 ou 35 anos para se aposentar, né? Já imaginou a pessoa passar 30 anos, 35, 40 anos, trabalhando só para si? Nunca serviu para ninguém. Nunca serviu para o outro. Nunca alimentou ninguém, nunca ajudou ninguém, nunca fez nada por ninguém, irmão. Deus vai dizer, vem cá, você passou metade da sua vida e trabalhou só para você. Nunca você pôde. Porque é assim, né? Às vezes a pessoa diz, não posso. Alguém pede, você diz, não posso não. A maioria das vezes é mentira. A maioria, porque às vezes você não pode muito, mas o pouco você pode. Né? Às vezes a gente não pode muito. O cara pede 20 reais, você não tem. Né? Mas você pode dar um pão, se ele tiver com fome. Né? Pode.
Aí se ele não quiser, é problema dele. Mas é o que acontece. O que eu estou dizendo aqui é o uso egoísta somente. Somente egoísta, só para mim, só para mim, para mim, para mim. E nunca nada para ninguém. Nunca nada para o outro. Pessoas que fecham os olhos. E aí nós vamos ver aqui na frente, né, que eu, só adiantando, a parábola do rico e Lázaro, que o pastor pregou nesses dias, mostra isso. Que ele vivia na porta do rico. E o rico fazia o quê? Fechava os olhos para não ver aquele cara lá. Ele vivia para quê? Para comer das migalhas. Ou seja, todo dia ele ia lá olhar na lata do lixo do rico, ver se tinha alguma comida para ele comer. E o pastor está dizendo aqui que levou as cestas básicas lá para o pessoal do lixão. O que o pessoal do lixão faz? Eles sobrevivem de quê? Do nosso resto. Eles sobrevivem do nosso resto. Então a pessoa vai passar 40, 50 anos trabalhando a vida toda só para si. Ele não vê o outro, ele não vê é isso que a palavra está nos ensinando aqui. O mau uso daquilo que Deus coloca na nossa mão. É a questão do egoísmo. Outra coisa, se a gente se convertesse nessa área, a gente deixaria de ser acumuladores. A gente viveria com menos e ajudaria pessoas que têm bem menos do que a gente a ter alguma coisa que eles não têm. Porque hoje o que nós vemos muito é que as pessoas querem acumular muito. Né? Se a pessoa quer acumular mais, ela não tem limite para o tamanho da secura que ela tem pelos bens materiais. A diminuição do consumismo desenfreado. O planeta está sofrendo, está padecendo por conta do consumismo desenfreado de quem? De quem pode comprar. Porque quem está comprando muito, não está comprando muito para ajudar quem não tem, não. É para ter muito. E muito disso que ele compra se estraga. Se estraga. Vai para o lixo. Quantas roupas você compra que você não precisa comprar? Mas compra. Quantos sapatos você compra que não precisa comprar? Mas compra. E aqui é para as igrejas. A diminuição do patrimônio dos mega ministérios. Por que os ministérios têm que ser milionários, bilionários? Jatinhos, iates, fazendas e mais fazendas e tudo mais. E nada para o pobre. Por quê, irmãos? O ministério... Eu estou falando de cristão. Por quê? Né? Ah, você já tem o templo, amém, glória a Deus, está feito. Agora vamos pensar no outro. Né? Para que botar ouro nessas paredes? Vamos botar ouro não. Vamos ajudar o outro. Vamos fazer alguma coisa boa que Jesus vai elogiar no final, no dia da vinda dele. Mas não, a pessoa quer botar o ouro, quer botar a coisa brilhante, quer botar o mais caro. Né? Olha, está aqui um órgão aqui, vale quanto esse órgão? Vale 5 mil. Eu não quero um de 5 mil, não. Eu quero um de 50 mil. Poxa, 45 mil. Dá para você ajudar tanta gente, cristão. Mas não. Os megas ministérios hoje, irmão, os homens que comandam os mega ministérios no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro hoje, eles só têm de cristão o nome, a prática não é de cristão, não. Não é de cristão. Não é nem de ateu, porque tem ateu que se comove com o outro. É de materialista. É de servo de Mamon. Porque o Deus dele, a Bíblia diz que o Deus dele, sabe como é o nome? Mamon. O Deus dele é o dinheiro. Aí a pessoa vive pregando a palavra para tirar o máximo de dinheiro das pessoas, para ajudar o necessitado? Não, para ele usufruir, para ele viver nos hotéis 5 estrelas, para ele viver no bem bom, para ele comer e se regalar, para ele aumentar os seus celeiros e transbordar.
Para ele dizer que aquilo ali é a prova da bênção de Deus. Mas não é não, porque a bênção de Deus é quando, na verdade, aquilo atinge o propósito de Deus, que é ajudar aquele que precisa, aquele que necessita. Essa é uma das questões. A outra questão, irmãos, é que melhoraria muito a imagem do cristianismo. A imagem do cristianismo hoje é triste. Porque é um cristianismo sem amor. É um cristianismo sem misericórdia. É um cristianismo sem caridade. É como eu falei quarta-feira passada. Os países ricos compraram todo o estoque de vacina do mundo. E os pobres ficam mendigando atrás de... daí 1 milhão de doses. Serve para quê? Num país de 250 milhões de habitantes. Num país que nem a China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Serve de quê? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Para quê? Mas está lá. Os ricos compraram. E eles têm lá. Agora eles vão dar um de bonzinho. E vão dizer o quê? Eu vou doar o excedente. Olha como eles são bonzinhos, irmão. Não é verdade? Eles são tão bonzinhos. Eles compraram tudo, você com dinheiro na mão, fica lá mendigando lá na porta da fábrica e não traz uma dose para dentro de casa. Para o seu país pobre. Traz não. Porque ninguém está nem aí para o pobre, irmão. Ninguém está nem aí para o necessitado. É um mau uso. Olha, a gente como cristão tem que fazer um julgamento nosso. Será que eu estou usando bem ou mal aquilo que Deus colocou na minha mão? Será que eu estou usando bem ou mal aquilo que Deus me colocou como mordomo nessa terra? E aí é aquilo que eu estou dizendo para o irmão. Irmão, aqui não escapa ninguém. Não é o que tem pouco, não é o que tem muito. Ninguém escapa. É o que você fez com aquilo que ele colocou. Ou pouco ou muito. Amém? Então, irmãos, se nós usássemos melhor, fizéssemos melhor uso dos recursos em prol do reino de Deus, nós receberíamos elogios de Deus. Né? Se a gente fizesse melhor uso daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Aí, pastor, ia acabar os pobres do mundo? Não ia acabar os pobres do mundo. Mas as pessoas não iam dizer que o cristianismo é um cristianismo só de fachada. Não ia dizer que os cristãos dizem uma coisa e vivem outra. Olha aí, diz que tem amor. Que amor é esse? Né? Que não consegue enxergar a dor do outro. Quinta coisa, irmãos, é que nós prestaremos conta a Deus. Prestaremos conta diante de Deus. Pelo uso daquilo que Deus nos colocou na mão. Nós prestaremos conta diante de Deus. Esse é outro ensinamento que nós temos que ter a realidade. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5,10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Isso aqui é para os crentes, né? Não estou falando do dia do juízo, não. Julgamento do trono branco, não. Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Todos iremos comparecer ante o tribunal de Cristo. Para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo. Por meio do corpo. O bem ou o mal. Está lá. 2 Coríntios 5,10. Bem ou mal. Vai receber, irmão. Né? E a Bíblia diz que naqueles dias muitos receberão vergonha. Ficarão envergonhados. Serão humilhados. Outros receberão galardões. Outros serão honrados. E outros serão humilhados. É assim que vai ser no tribunal de Cristo. E a última questão que eu queria falar para os irmãos é que nós temos que entender essa parábola como algo escatológico, ou seja, algo para o futuro. Alguém que está vivendo uma vida que vai ter que encarar o seu Senhor para prestar conta
que poderá ser reprovado ou aprovado. Então isso é escatológico, isso vai acontecer em breve, conosco, comigo e com você cristão, que se diz cristão. Vai chegar esse dia. Então no futuro, talvez aqui na vida não. Aqui nessa vida não vai acontecer isso, né? Essa história que a pessoa diz assim, fulano faz o mal e paga. Uns pagam, outros não pagam. Fulano fez tanto mal que pagou. Não paga, mas muita gente faz muito mal, pior e não paga. Não é assim? Mas diante de Deus, irmão, todos vão estar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, veja que a palavra, ela é bastante clara, irmãos. Quando ela, só para a gente terminar, né? Ela é bastante clara. No versículo 10, quando ela diz, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Isso aqui é para dizer, sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, eu sou pobre, eu sou assalariado, eu não sei o quê. Mas a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pastor, não acredito não. Eu não tenho nada a ver com isso, irmão. É a Bíblia que está dizendo. A Bíblia diz que é assim. Quem consegue ser fiel no pouco, consegue ser fiel no muito. Quem não consegue ser fiel no pouco, também não consegue ser fiel no muito. E a realidade é o que a gente vê é essa. A realidade que a gente vê é essa, né? Então, veja que os bens materiais, irmãos, que as pessoas têm, né? Aqui, Deus está colocando pouco e muito, né? Fazendo sempre aquela separação, né? Do servos da luz e os servos do mundo, né? Pouco e muito. Para nós, o pouco é esse mundo. Isso aqui é muito pouco, comparado com o muito que está por vir. Amém, Jesus? Então, o que Deus está garantindo para a gente é que a gente tem que ser fiel aqui. Amém? Para que a gente também tenha um muito. Porque quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Então, lá não entra infiel. Então, não vai ter também infiel lá no muito, né? Na riqueza de Deus. Porque essa riqueza aqui, ela é pouca, ela é pequena, ela é passageira, ela é transitória. Diga graças a Deus. Versículo 11. Pois se nas riquezas injustas, ou seja, aquilo que eu já falei, né? Não nas riquezas mas nas riquezas gerais desse mundo, todo e qualquer tipo de riqueza, não fostes fiéis, como será nas verdadeiras? Ou seja, se você não consegue ser fiel nas riquezas materiais, né? Como é que você está conseguindo ser fiel nas espirituais, né? Que são muito mais difíceis, né? É o que eu digo, irmão. Tem gente que acha difícil ser dizimista. Como é difícil ser dizimista. Difícil é amar, irmãos. Difícil é perdoar. Dar dízimo é coisa humana, material, de dinheiro. Você tira do bolso e dá. Agora amar, perdoar, né? Aí sim, aí é espiritual. Aí é difícil, não é fácil não. É coisas daqui da terra, a Bíblia diz que é mais fácil. Agora as coisas de Deus, as coisas espirituais, elas são mais difíceis. Versículo 12. Se no alheio não fostes fiéis, o alheio é o quê? Aquilo que não nos pertence. Se você não consegue ser fiel naquilo que não te pertence, que é o alheio, que é o que Deus te deu, que não é teu, é de Deus. Aí a Bíblia está dizendo, se você não consegue ser fiel no alheio, quem vos dará aquilo que é vosso? Aquilo que é de verdade, né? Então, se Deus nos dá coisas pequenas aqui nessa terra, nesse mundo, coisas passageiras, coisas que o ladrão rouba, que a ferrugem corrói, que o tempo acaba, né? E a gente não consegue ser fiel. Como a gente vai conseguir ser fiel nas coisas espirituais, as coisas grandiosas, as coisas que o tempo não acaba, que é para a eternidade, que é algo de Deus, que é algo do céu, que é algo do Espírito de Deus na vida da pessoa, irmão. Olha a dimensão que Jesus está dando aqui ao final dessa parábola. Que a gente está tratando de coisas tão pequenas aqui nessa vida. E a gente tem tanta dificuldade. Quanto mais dificuldade a gente terá das coisas grandes e majestosas lá do reino dos céus. Amém, Jesus?
É isso que a palavra de Deus quis nos mostrar, nos ensinar a respeito dessa parábola. Amém? Essas lições que a gente tira para nós. Essas lições que a gente deve tirar com relação a essas coisas terrenas e as coisas do reino celestial. Vamos fazer essa diferenciação e vamos valorizar ainda mais as coisas de Deus. Amém? As coisas do reino, as coisas eternas, as coisas que são realmente além da nossa capacidade humana ou da nossa apenas dessa terra, desse plano, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos nesta noite pela tua palavra. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, nos ensinar a cada dia. Sim, meu Deus, que o que nós temos, Senhor, pertence totalmente, exclusivamente a Ti. Que nós somos aqui, meu Deus, apenas servos, escravos, mordomos, meu Deus, que estamos lidando com as coisas do Mestre, com as coisas do reino, com as coisas celestiais, com as coisas que não nos pertencem, Senhor. Que nós possamos entender isso, meu Deus, e colocar em prática. Sim, meu Deus, colocar em prática na nossa vida, de colocar, meu Deus, um viver que não seja de palavras, que não seja apenas de aparência, que não seja aqueles ricos lá da época de Jesus, que quando Jesus falou essa parábola para eles, acreditavam nessa mensagem. Eles acreditam nessa mensagem. Como as pessoas hoje, muitos vivem um evangelho de mentira, que não acreditam nessa mensagem. Não acreditam. Ele prega contra essa mensagem, Pai. Por quê? Porque eles querem justificar a si mesmo. Eles querem apenas serem vistos pelos homens. Eles querem apenas justificar que o que eles têm, eles ganharam pela sua força. Eles ganharam pela sua inteligência, pela sua sabedoria. Eles ganharam apenas, meu Pai, porque eles foram capazes. E a palavra de Deus está nos ensinando que nós não temos nada, que nós somos servos, que nós somos carentes, que o servo ele se alimenta, que o servo ele tem vida, que o servo ele anda, que o servo ele caminha, que o servo ele faz, porque o seu Senhor permite que ele faça. O servo, ele vive em função daquilo que é suprido pelo seu Senhor. E é isso que nós queremos para a nossa vida, Pai. Nós queremos para a nossa vida isso, que a nossa vida tenha abundância, mas que essa abundância, meu Deus, seja suprida de acordo com a vontade do Senhor, não com a nossa. Meu Deus, que nós possamos fazer bom uso das riquezas que o Senhor coloca na nossa mão, meu Pai, não para nós, para o nosso egoísmo, para a nossa concentração, não, meu Deus, para a nossa grandeza, não, mas para a tua grandeza, para a grandeza do teu reino, das coisas eternas, que nós possamos fazer bom uso, meu Pai, do ensino da tua palavra, para que nós possamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos, meu Deus. Eu sei que é difícil, meu Deus. Como é difícil quebrar esse coração egoísta, duro, individualista que nós temos, porque isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. Nos agarrar a esse mundo, nos agarrar a este ouro, nos agarrar a estas coisas e viver. Eu quero, é meu. Não, meu Deus, mas a tua palavra nos diz, meu Deus, para que a gente possa ajuntar tesouro lá no céu. É diante de Deus que nós temos que estar bem visto. É diante de Deus que nós temos que acumular. É diante de Deus que nós temos que fazer os bens para as questões espirituais, para as questões sobrenaturais, para as coisas celestiais, meu Pai. Não apenas para este mundo, porque isso não é viver com sabedoria. Isso não é viver a verdade de Deus. Isso não é ser fiel, não é ser um servo fiel. Viver, meu Deus, visando apenas essa terra, não é a maneira correta de se viver o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristão, ele vive com a mente lá no céu, lá na glória, daquilo que agrada a Deus, naquilo que agrada ao seu Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa o teu povo, a tua igreja. Que nesses dias, Pai, muitos estão precisando de uma palavra de conforto, de consolo, mas muitos mais estão precisando de uma palavra de conhecimento, de ensinamento da tua palavra, de como viver melhor a vida cristã, meu Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Abençoa todos nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém.